Fala galera, tudo bom com vocês? Rodrigo Hermínio, cinematólogo. E hoje vamos dar continuidade ao segundo episódio da série Festival Varilux em Cannes. O Festival Varilux de cinema francês acontece todos os anos no Brasil, porém esse ano, devido à pandemia do coronavírus, não pôde acontecer. Então o Varilux, junto com a Embaixada Francesa no Brasil, disponibilizou 50 filmes das últimas 10 edições do Festival Varilux de graça na internet, através do site Look. Aqui, olha, você pode se cadastrar no site e assistir todos os filmes de graça. E no episódio passado eu falei sobre dois filmes que se passavam no contexto estudantil. O primeiro filme é o filme O Novato, que falava sobre um jovem no ensino fundamental, e o segundo filme era O Primeiro Ano, que contava a história de dois estudantes no ensino universitário que estavam tentando ingressar no curso de medicina. E hoje vamos falar sobre dois filmes que falam sobre infância. E eu batizei esse episódio de Infâncias Roubadas. Por que Infâncias Roubadas? O primeiro filme se chama A Viagem de Fanny. É um filme de 2016, baseado em fatos reais, que conta a história da garota Fanny, de apenas 12 anos, que a mãe teve que colocar ela e as irmãs num abrigo, porque o filme se passa na época da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, da perseguição dos nazistas aos judeus. Então, muitos judeus tinham que se esconder, fugir, às vezes abandonar os seus filhos, deixar em abrigos, para poder fugir do regime nazista, né, que queria prender e caçar os nazistas, colocar eles nesses campos de concentração de trabalho forçado e de extermínio, que a gente sabe que matou milhares de judeus, né? Um triste e lamentável episódio da nossa história, né? Que temos até como um grande exemplo a história de Anne Frank, que também teve sua infância e sua juventude roubada pelo nazismo, pela guerra. E Fanny, ela está lá com suas irmãs num primeiro abrigo, e logo elas precisam deixar esse abrigo e partir para um outro, porque existe sempre esse medo de serem denunciadas, de serem descobertas. Então várias crianças saem pulando de um abrigo para outro, se escondendo, porque existe sempre essa perseguição. E no último abrigo que a Fanny está, que é comandado pela Cécile de France, que é uma atriz maravilhosa francesa, ela diz que infelizmente as crianças vão ter que abandonar esse abrigo porque ele já não é mais seguro, e eles precisam fazer uma viagem, uma travessia entre a fronteira da França para a Suíça. E nisso as crianças precisam omitir a sua verdadeira identidade, né? Eles não podem usar os seus nomes de judeus, eles não podem falar em alemão, tem que falar o tempo todo em francês, porque eles não podem em nenhum momento dar pistas de que são judeus, porque podem ser presos, podem ser capturados. E nisso acontecem diversos fatos que faz com que o grupo da Fanny, porque são as crianças do abrigo são divididos em grupos para poder facilitar a viagem, o grupo da Fanny tenha que fugir e se virar sozinha. A Fanny acaba assumindo o papel de líder com apenas 12 anos, tendo que tomar conta de 8 crianças e fazer essa viagem perigosa, né, até a Suíça. E nisso ela passa por diversos obstáculos, é interrogada pela polícia, interrogada pelo exército, eles são presos, passam por diversas situações, passam por fome. E é um filme que fala muito sobre a questão da solidariedade, da amizade, sobre a infância, né, que está sendo roubada, porque são crianças. A Fanny, com 12 anos, tem que cuidar de um grupo de 8 crianças que é da mesma idade dela, e eles têm que fugir, porque a qualquer momento eles podem ser presos, podem acontecer o pior que a gente sabe que aconteceu durante o Holocausto. E tem uma cena que é bem interessante, que no último abrigo que a Fanny estava antes de fazer essa viagem, ela conheceu um rapaz, o Etienne, que é um pouco mais velho que ela, tem seus 17, 18 anos, e ele fala uma coisa para ela que é muito impactante, que ele diz o seguinte:
Se você estiver no meio de uma perseguição e os alemães estiverem tirando em você, sabe como você faz para escapar? Você corre em zigue-zague. Nunca corre em linha reta, porque você correndo em zigue-zague fica mais difícil deles mirarem num único lugar. E você correndo em zigue-zague fica mais difícil de você ser acertado, né? Você ser pega. Então é uma realidade muito triste para uma criança viver. E como eu disse, é um filme baseado em fatos reais, né? Então é uma história muito comovente, muito poética, que fala sobre essas crianças que tiveram suas infâncias roubadas, que perderam de estar com seus pais, que muitas vezes foram mortos, capturados. Outros nunca chegaram a reencontrar os pais depois, mesmo que eles estivessem vivos, porque estão espalhados pelo mundo, fugindo, né? E o segundo filme é um filme chamado Inocência Roubada, de 2018. É um filme que fala sobre pedofilia, sobre assédio sexual de menores, né? O filme conta a história da pequena Odete, de 8 anos. Odete, ela sonha em ser bailarina, a primeira bailarina, né? Ela estuda balé desde pequena e ela faz um teste para um conservatório de balé na França e passa. Só que antes disso tudo acontecer, ela, durante boa parte da sua infância, foi abusada sexualmente pelo melhor amigo do pai dela, que abusava dela, né? Ele dizia que era uma brincadeira de cócegas, que gostava de fazer isso com ela, e nitidamente ela não gostava, se sentia incomodada. Muitas vezes esse amigo do pai dela ia na casa dela, ela ficava com medo, ela se escondia, e a família não entendia muito bem o que aquilo ali representava, porque eles confiavam cegamente, né, nesse amigo, tanto que deixavam ela viajar com ele, com os filhos dele. Ou seja, ele é um pai de família que tem filhos, homens, e sempre disse que queria ter uma filha igual a Odete, mas na verdade ele é um pedófilo que a abusava durante muitos anos, e isso a traumatizou durante toda a vida dela. A Odete cresce, vira uma bailarina, dançarina, só que não ingressa no balé clássico, né? Ela acaba entrando mais para uma dança contemporânea, acaba tendo uma vida um pouco conturbada, ela não consegue se manter fixa num relacionamento, ela tem problema com drogas, com bebidas, de se envolver com homens casados. Então ela passa por diversos problemas, até que ela resolve procurar uma terapeuta para contar o que aconteceu na vida dela. E o filme ele é contado de uma maneira muito interessante, porque ele não existe uma linearidade. Vários momentos do filme se passa na imaginação da Odete adulta, lembrando da infância dela. Então existe uma quebra da quarta parede, existe uma quebra de fragmentos da lembrança. Então ela está lá observando ela pequena e ela interage com ela pequena. Acontece tudo de maneira muito poética. Então ela interage com personagens que fizeram parte da sua história, seja da adolescência, da infância, da vida adulta, e ela comenta com essa pessoa, né? Não, você está aqui, mas você é somente uma lembrança. Eu estou nesse momento com minha psicóloga. Então é um filme que conta uma história tão pesada, né, de um abuso na infância, de forma muito lúdica. E tem dois momentos assim que eu achei lindo, de uma poesia magnética e incrível. O primeiro é um momento que a Odete está conversando com a psicóloga, lembrando de uma fase dela no balé, que ela está dançando balé e que ela vai dar um giro, e nesse giro ela começa a voar. E a mãe dela e a professora começam a falar: meu Deus, ela está voando. A mãe dela: desce daí, é perigoso. E a professora fala: não, deixa ela voar, porque isso aqui não é verdade, isso aqui é apenas a imaginação e a projeção dela adulta. Então deixa ela viver esse sonho, deixa ela viver essa possibilidade. E também uma outra cena muito marcante é um momento em que a Odete precisa depor, né, que ela denuncia
no futuro esse homem que a abusou durante a vida toda. E antes disso, né, uma pessoa que também foi abusada por esse mesmo homem dá todo um depoimento dizendo que teve a vida roubada por causa dele, que não conseguiu se envolver com nenhuma pessoa, não conseguiu ter nenhum relacionamento, não conseguiu se liberar desse trauma. Então teve toda uma vida roubada. E na hora que a Odete vai dar o seu depoimento, ela não expressa isso com palavras. Ela expressa isso dançando. Ela mostra toda a agonia que o corpo dela sofreu durante anos, esse peso, esse trauma, através da arte, através da dança. E isso é uma poesia muito, muito maravilhosa. Então são dois filmes que falam dessas infâncias roubadas. Uma pela guerra e uma pelo assédio, pelo abuso sexual, pela pedofilia. E o cinema francês é isso, ele pega temas, desde temas simples a temas pesados, e consegue contar essas histórias de modo tão lúdico, tão poético, tão instigante, que só o cinema francês consegue fazer. Por isso eu sugiro a vocês que acompanhem o Festival Varilux em casa, porque são filmes maravilhosos que de fato vão fazer você refletir e você se emocionar nesse momento muito importante que estamos vivendo de quarentena. É isso, galera. Um beijo para todos.